Olá, pessoas! Oitavo dia da Copa do Mundo chegou ao final e hoje vamos falar muito desses jogos. Até porque muitos de vocês estão ansiosos esperando saber, Fábio, o que você vai falar do jogo da Argentina? Fábio, e sua Argentina? Que caralhos fez sua Argentina, Fábio? Todos vocês que me zoaram. Eu só posso dizer, vocês têm razão em me zoar, não posso fazer muita coisa. Mas vamos devagar, vamos falar do primeiro jogo. O primeiro jogo foi Austrália e Dinamarca. Bom, o jogo foi bem movimentado, apesar de 1-1 e de duas equipes talvez não tão boas tecnicamente assim. Porém, na Dinamarca tem o menino Eriksen. Menino Eriksen é pica. Ele é bom pra caralho. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, o menino Eriksen chegou e já guardou o dele. Belo gol de Eriksen, um camisa 10 nato, canhotinho, joga muita bola. Mas parece que não tinha sido suficiente. A Austrália foi pra frente e buscou o empate. Novamente com um pênalti, também com auxílio do VAR, como aconteceu na primeira rodada, a Austrália chegou ao seu gol. Detalhe que o cara que bateu o pênalti na primeira foi o mesmo cara que bateu agora na segunda. Ele bateu exatamente no mesmo lugar. Parece até replay se você trocar o goleiro o Schmeichel pelo Lloris. É basicamente a mesma coisa. Mas foi isso, foi 1-1, o jogo foi movimentado. Isso deixou grandes expectativas no jogo da França, que foi logo o que aconteceu depois. A França estava a uma vitória de se classificar para as oitavas de final. E França e Peru foi um jogo maravilhoso no primeiro tempo. A França buscou muito o jogo, buscou sempre jogadas insinuantes. A França entrou numa formação que, para mim, parece bem melhor do que a do primeiro jogo, com Giroud centralizado, Griezmann e Mbappé infernizando pelas pontas. O gol saiu exatamente numa jogada em que o Giroud faz a jogada e toca para Mbappé, que entrou na vertical e tocou pro gol vazio. Foi fácil, até eu fazia essa porra. Mas parece como de padrão nessa Copa do Mundo, quando chegou o segundo tempo, a França resolveu administrar o resultado. E o jogo foi bem caído no segundo tempo. Vale destacar duas coisas desse jogo. Eu tava de boa, almoçando, vendo o jogo no celular, finalzinho dele, do segundo tempo, e aí duas frases me marcaram muito na transmissão da Globo. Quando nosso amigo Roger falou assim, que a França, o Peru, incomodou muito a França com as bolas enfiadas. Talvez eu esteja na quinta série? Talvez. Porém, e a segunda frase foi quando acabou o jogo, nosso querido narrador, Paulo Roberto qualquer coisa, não importa o nome dele na real, que tinha soltado a elegantíssima frase na Copa do Mundo do Brasil de 2014, que esses negros maravilhosos que ficam tabelando a bola. Hoje, ele, em homenagem ao seu próprio meme, sim, temos um meme dentro do meme, ele vira e me fala assim: apesar desses negros maravilhosos não terem tabelados tão bem hoje, a França ainda saiu com a vitória. Eu queria uma salva de palmas para esse cara. Obrigado pelas 5 pessoas que bateram palma agora nesse momento. E agora vamos falar assim, vamos falar desse jogo aí que todos vocês estão esperando a minha opinião. Argentina e Croácia. Pois bem, todos vocês sabem que eu torço para a Argentina. Todos vocês sabem e me zoam, eu tenho a camisa da Argentina. Mas, cara, depois do que foi o futebol apresentado pela Islândia, e no jogo contra a Islândia, perdão, não tinha como. O resultado que aconteceu, talvez não por tanto, porque foi merecido, tá? A Croácia jogou muito melhor, mas não dá, cara. A seleção da Argentina é muito fraca, não representa a história que o time tem. Cabaleiro sequer jogaria no América. Eu digo mais, Cabaleiro não jogava na pelada aqui do condomínio. É o time mais tenebroso que eu vi na minha vida da Argentina. Isso, cara, eu lembro de 2002, eliminado na primeira fase. Aquele time era melhor. Você pode não acreditar, mas era verdade. Cara, Messi não fez porra nenhuma. Sentiu pra caralho o primeiro gol. Não só o Messi, como todo o time. No primeiro tempo, a Argentina ainda tentou fazer alguma coisa, né? O jogo terminou 0-0, muito mais por causa de falta de efetividade das duas partes. A Argentina teve uma grande chance, que se eu não me engano, Banega ou Pérez, eu acho que foi o Pérez. Pérez perdeu um gol
que não pode perder numa Copa do Mundo, é isso. Messi completamente sumido, mesmo no primeiro tempo ainda, quando a Argentina ainda tentava fazer alguma coisa. Mas, porém, no segundo tempo, depois de uma falha bizarra de Cabaleiro, a Croácia fez 1-0. E a partir daí, filho, ladeira abaixo. A Argentina acabou ainda sofrendo mais 2 gols, um de Modric e o outro que eu nem me lembro quem é. Fiquei puto, fiquei puto. Vou continuar torcendo para a Argentina? Vou continuar torcendo para a Argentina. Apesar de, como eu já falei aqui nesse próprio vídeo, a minha aposta para essa Copa do Mundo ainda é a Bélgica. Excelente time que tem tudo para se mostrar que grandes jogadores podem formar uma grande seleção. Falando ainda sobre a Argentina ainda não está eliminada matematicamente, depende ainda não só mais de si própria, mas ainda tem chances de classificação. Dependendo do resultado do jogo de Islândia e Nigéria amanhã, a Argentina pode chegar à última fase, última rodada, dependendo apenas de si para se classificar. Porque se meter uma goleada homérica na Nigéria, coisa que o pai aqui acha que não vai acontecer, e a Nigéria tendo ganhado da Islândia, a Argentina ainda se classificaria em segundo. Merece? Não merece. Dependendo do futebol que a Islândia apresentar, se for tão bom quanto foi no primeiro jogo contra a Argentina, eu fico aqui a torcida para a Islândia amanhã pelo menos ganhar. Pelo menos pro meu bolão, porque foi o que eu apostei. Mas o coração fala assim, cara, a melhor da Nigéria, por uma diferença de gol já aceitável, de preferência 3-0 para ficar bonito ali na conta, que aí a Islândia também fica com menos 3 de saldo. E aí é só acreditar que a Argentina vai ganhar da Nigéria por uma boa diferença de gols e a Islândia não vai golear a Croácia, que eu também acredito que não vai acontecer. Porém, a Argentina está muito mal na Copa e prestes a repetir o desastre que foi 2002. E isso com a pior geração e talvez a última Copa de Messi. Messi, apesar de ter 31 anos e daqui a 4 anos só terá 35, dificilmente ele conseguirá carregar essa seleção sozinho. Outro ponto interessante é que Dybala sempre falou, não vou jogar, o Messi não joga na minha posição, e jogou, né? Foda-se, na hora que apertou, o técnico botou e ele não reclamou porra nenhuma. Pois bem, amanhã temos mais 3 jogos pela Copa do Mundo. Temos Brasil e Costa Rica, Brasil que empatou na primeira rodada com a Suíça, certamente, ou tem uma grande possibilidade de vencer o jogo amanhã. A Costa Rica é uma seleção muito fraca, mas faz parte também. Também temos Nigéria e Islândia, um jogo bem importante para o grupo da Argentina, que pode dificultar muito ainda a classificação da Argentina, caso vitória da Islândia. E temos outro jogo do grupo do Brasil, Suíça e Sérvia. Se a Sérvia ganhar, está classificada e complica muito, e fica para o último jogo aí com o Brasil, apenas para descobrir se vai ser o primeiro lugar ou não, dependendo do resultado do jogo do Brasil. Então é isso, gente. Um beijo do Gordo. Até amanhã.